Bom dia, amigos ouvintes da Mundial. Estamos aqui dando início ao nosso programa Homeopatia, Corpo, Mente e Espírito. Você que está ligado aí no Facebook da Rádio Mundial, nós estamos ao vivo com imagem e som. Dá tempo de ligar o seu computador. Nós estamos na live, ao vivo. Onde quer que você esteja, no mundo todo aí, estamos aqui. Hoje o nosso tema vão ser nódulos da tireoide, nódulos e cistos da tireoide. Assunto comuníssimo, muito comum. Nós sabemos que a tireoide hoje em dia provoca sintomas importantes, principalmente nas mulheres. E o que é a tireoide, para quem não sabe, é uma glândula aqui na região do nosso pescoço, em forma de borboleta. Então, tem dois lobos da tireoide, lobo direito e lobo esquerdo da tireoide. Produz hormônios, né? Produz os hormônios da tireoide, T3, T4. Então, são os hormônios que regulam o nosso metabolismo, que controlam o metabolismo do corpo todo. Ninguém pode viver sem hormônio da tireoide. Então, nas pessoas que operam a tireoide, que retiram a tireoide, obrigatoriamente vão ter que suplementar o hormônio da tireoide. Nós não vamos falar hoje especificamente de todos os sintomas de hipotiroidismo, hipertiroidismo, que é a diminuição do funcionamento da tireoide ou o aumento da função da tireoide. Nós vamos falar especificamente de um assunto que eu acho muito comum e muito importante, principalmente nas mulheres, que é a formação dos nódulos da tireoide. De que forma a medicina ocidental diagnostica e trata os nódulos e de que forma a medicina chinesa trata os nódulos da tireoide, e nós vamos falar da emoção que provoca o nódulo da tireoide. Bom, calcula-se que 1/3 das mulheres tem um nódulo da tireoide, na tireoide, principalmente a partir dos 50 anos de idade, que seria a idade mais frequente. Então, calcula-se que 50% das mulheres com mais de 50 anos têm pelo menos um nódulo na tireoide. Então, isso é 1/3 na população feminina de um modo geral, mas a partir dos 50 anos a incidência aumenta para 50%. Com 60 anos, já 60% das mulheres com 60 anos ou mais tem nódulo na tireoide. Com 70 anos, 70% das mulheres. Isso não quer dizer que também não tenha em homens, mas a frequência no homem é bem menor. Homens também podem ter nódulos da tireoide, principalmente a partir da andropausa, exatamente aos 60 anos. A maioria desses nódulos, graças a Deus, são benignos, não são câncer, e apenas 5% desses nódulos são cancerígenos. Existem vários tipos de nódulos da tireoide. Tem um nódulo único, então aparece apenas um nódulo, ou vários nódulos que nós chamamos de bócio multinodular, com muitos nódulos. Quais são os aspectos? Podem ser nódulos sólidos, nódulos císticos, quer dizer, que tem um líquido dentro do nódulo, e podem ser nódulos mistos, com metade do nódulo é sólido, metade do nódulo é água, é cisto, né? Normalmente, a grande maioria dos cistos da tireoide são benignos, só merecem acompanhamento. O nódulo ele pode ser pequeno, ele pode ser médio e ele pode ser bastante grande. Então, nós vamos acompanhando nos ultrassons. Os grandes nódulos da tireoide aparecem visivelmente. Você olha para o pescoço e você vê no espelho o nódulo. Esses nódulos, às vezes, podem ser tremendamente grandes e até comprimir traqueia e esôfago, levando uma dificuldade de engolir e muitas vezes até de respirar.
A maioria hoje da população não chega a desenvolver grandes nódulos da tireoide, mas existe uma pequena parte da população que não tem assistência médica, que moram no interior do Brasil todo e que podem aí estar agora com nódulo na tireoide sem ajuda nenhuma. Eu já tive casos de paciente que apareceu com um nódulo do tamanho de um limão no pescoço. Então, era um nódulo evidente, é óbvio que aquela senhora simples tinha já percebido, e toda a família também, mas não procuraram ajuda. E aquele nódulo era um tumor muito grande. É raro isso acontecer hoje em dia, porque hoje nós temos aí o ultrassom, com muita facilidade se faz diagnóstico até de pequenos nódulos, mas raros casos podem chegar até ao tamanho de uma laranja e infiltrar todo o pescoço e aí não ter possibilidade de cirurgia, porque como o nódulo da tireoide, ele está muito próximo dos vasos do pescoço, que são as carótidas e as jugulares, nos nódulos muito, muito grandes, a possibilidade cirúrgica é menor, porque existe uma aderência nesses vasos, e aí não dá para fazer cirurgia. Mas isso é muito raro. Alguns nódulos secretam hormônio. Então, o nódulo da tireoide é o próprio tecido da tireoide que sofre multiplicação de células. Então, a maioria dos nódulos são benignos e alguns deles são secretantes de tumor. De tumor não, de hormônio, me desculpe. Então, aumenta o tecido da tireoide em algum ponto e ele começa a produzir hormônio, podendo levar esses nódulos secretantes até o hipertireoidismo, excesso de hormônio da tireoide. A maior parte dos nódulos são do tipo coloide, nódulos coloides, que é o tecido idêntico. Muitas vezes os nódulos coloides podem ser únicos ou múltiplos, então mais de um nódulo coloide. É um tecido que nem um visco, um tecido viscoso, né? Um tecido, um líquido viscoso ali dentro do nódulo. O diagnóstico muito comum da tireoide são os tumores benignos de tireoide, que são chamados de adenoma folicular. É um tumor benigno da tireoide. Normalmente, esse adenoma é solitário, aparece somente um nódulo e ele produz o hormônio de forma independente. Quando ele produz uma quantidade grande desse hormônio, esse adenoma é chamado adenoma tóxico. Adenoma tóxico, então, em geral, é um nódulo único, benigno, mas altamente secretante de hormônio da tireoide. E muitas vezes impede um funcionamento regular da tireoide, levando também ao hipertireoidismo. Existem muitos nódulos inflamatórios, existem aumentos globais da tireoide, muitas vezes sem nódulo, que no ultrassom aparece como tireoidite. Então, aumento difuso da glândula tireoide, vem lá no ultrassom. Isso é uma tireoidite. Muitas vezes, essa tireoidite é autoimune, chamada doença de Hashimoto. A doença de Hashimoto pode haver nódulos também, misturado nesse tecido inflamatório ou não. Muitas vezes não. A tireoide está aumentada como um todo, sem nódulo, sem cisto, porém com ataque de anticorpos. É uma doença autoimune, onde a pessoa produz anticorpo que ataca a tireoide e faz ela aumentar globalmente. O bócio multinodular, que é aquele bócio é aquele pescoço largo, grande, que tem vários nódulos, você olha aquele pescoço está globalmente aumentado, e quando você vai fazer ultrassom, tem vários pequenos nódulos e múltiplos nódulos e cistos. Esse é o bócio multinodular. Muitas vezes esse tipo de bócio aumenta rapidamente e mergulha, por causa do peso da tireoide, a gente chama de bócio mergulhante, porque ele desce e entra aqui embaixo das clavículas da fúrcula, né?
e às vezes atrapalha bastante a respiração. Esses casos normalmente são cirúrgicos. É uma tireoidite, com muitos nódulos de vários tamanhos e também podem ou não produzir hormônios. Então, toda vez que um nódulo ou um bócio multinodular com vários nódulos começam a secretar grandes quantidades de hormônio, é chamado de bócio multinodular tóxico ou doença de Plummer ou doença de Graves. Doença de Graves é o hipertiroidismo. A doença de Graves é uma tireoide que trabalha muito, que produz muito hormônio, com ou sem nódulos, e é chamada de doença de Graves, o hipertiroidismo, que deixa a pessoa muito agitada, muito ansiosa, com os olhos saltados e tudo mais. O câncer da tireoide. O câncer da tireoide são somente a média de 5% dos nódulos da tireoide são cancerígenos. Em geral, nós temos aí os tumores papilíferos da tireoide. Geralmente são nódulos únicos, eles são bastante endurecidos, sólidos, são bem aderidos à tireoide. Você palpa, você vê que o nódulo é duro e ele não desliza na mão do médico. É bem aderido, ele tem um crescimento rápido, então quando a pessoa tem nódulo na tireoide, vai acompanhando com ultrassom, quando num período mais ou menos aí de 6 meses o nódulo cresce demais, às vezes até duplica, é altamente suspeito de câncer da tireoide. Em geral, os tumores da tireoide não são secretores de hormônio, então os nódulos benignos da tireoide podem ou não secretar uma quantidade maior de hormônios. No caso do câncer da tireoide, ele não secreta hormônio nenhum, por isso é bastante silencioso, não provocando o hipertiroidismo e muitas vezes nem o hipotiroidismo, são completamente assintomáticos. Normalmente, no câncer da tireoide, nós conseguimos palpar na lateral do pescoço os gânglios linfáticos, chamados linfonodos aumentados, né? Quando o tumor da tireoide já tem um tempo, né, ali presente, ele vai fazer uma disseminação linfática, o próprio organismo vê que tem células diferentes ali na tireoide e já começa a produzir linfócito ali nos linfonodos laterais do pescoço para proteger essa região. Ou muitas vezes o tumor já invade o sistema linfático e vai fazer com que esses linfonodos também tenham o carcinoma papilífero da tireoide. Isso é feito no ultrassom, né? E todos esses carcinomas são cirúrgicos, né? Todas as vezes eu vou te explicar como é que faz o diagnóstico. E quais são os sintomas? Se esses nódulos da tireoide são funcionais, quer dizer, eles têm uma produção maior de hormônio, eu já falei que eles vão reproduzir o hipertiroidismo. Então, é taquicardia, sudorese, tremores, os olhos ficam saltados, insônia, emagrecimento, agitação, né? A pessoa fica muito acelerada, a pessoa não era, modifica completamente o comportamento, impaciência, intolerância, crises nervosas, isso pode ser da tireoide. Os nódulos grandes e visíveis, que são palpáveis, têm que ser bem observados em relação ao esôfago. Muitas vezes o paciente chega no consultório com uma dificuldade para engolir, começa a engasgar com alimentos sólidos. Aí nós fazemos a endoscopia. Pela endoscopia não tem nada no esôfago e quando nós vamos olhar é a tireoide com um nódulo que está comprimindo o esôfago. Então, às vezes, não se faz o diagnóstico no primeiro momento, porque pensa que é um problema digestivo e é um problema da tireoide. E aquele incômodo para engolir, uma sensação de caroço no pescoço. E, às vezes, outros sintomas podem ser de dor na tireoide, né?
Quando nós temos a tireoidite aguda, existe uma tremenda dor no pescoço, aquilo incha de um dia para o outro, que são as tireoidites agudas, onde a pessoa às vezes tem que entrar com grande quantidade, altas doses de corticoide para diminuir a crise da tireoidite, principalmente dessa tireoidite autoimune, né? Tireoidite de Hashimoto. Como eu já falei, no caso do câncer, pode ser assintomático, completamente silencioso, e nos casos muito graves, que esse câncer já está ali faz tempo, as pessoas que não têm um diagnóstico, que são humildes, que não têm acesso a nenhum plano de saúde, que moram longe da cidade grande, começa com emagrecimento. Né? O tumor começa a alterar a secreção dos hormônios, a pessoa começa a comer menos porque tem aquela obstrução na garganta, no esôfago, e aquela compressão faz a pessoa cada vez se alimentar pior e ter um processo de emagrecimento. O diagnóstico, hoje em dia, já é feito precocemente dos nódulos da tireoide com ultrassom. Então, mulheres acima, eu já peço aí, meninas novas, muitas vezes, de 30 anos, mas acima de 40, 45 anos, deve ser um procedimento de rotina. Se você tem acima de 45, 50 anos, a chance de ter nódulo da tireoide aumenta em 50%. Acima dos 60 anos, eu já falei, 60% das mulheres podem ter nódulo da tireoide. Então, ultrassonografia de rotina. Da mesma maneira que você faz a mamografia, você deve fazer o ultrassom da tireoide, que é um exame inócuo. Se em algum desses momentos que você faz o ultrassom e você detecta um nódulo, a partir daquele momento, sempre peça e lembre o seu médico de pedir um ultrassom com Doppler. Por quê? Por que o Doppler é importante? Porque vai estudar os vasos que chegam no nódulo. Porque nós sabemos, quase a maioria dos casos de câncer, nós temos uma vascularização central dentro do nódulo. Então, é um nódulo que ele precisa de alimento maior para se desenvolver aquela malignidade. Então, o Doppler vai definir se o nódulo tem uma vascularização só periférica, tem grandes chances de ele ser benigno. Se ele tem uma vascularização central e periférica de igual tamanho, ou a periférica menor, ou a central menor que a periférica, ele entra numa categoria de benigno ainda, só de observação. Mas se de uma hora para outra, num período aí de 6 meses, 1 ano, aquele nódulo que o Doppler anterior tinha uma vascularização só periférica e pouco central e começa a ter uma alta vascularização central, um predomínio de vascularização central, a chance daquele nódulo ser maligno é muito grande. Nesses casos, nós pedimos para fazer a punção. A punção é a biópsia da tireoide, a biópsia do nódulo, onde coloca uma agulha bem fininha dentro do nódulo, tudo isso é dirigido com ultrassom, tira um pedacinho do nódulo e examina para ver se é benigno ou se não é. E muitas vezes essa biópsia pode ser duvidosa. Né? Você pode ter uma biópsia negativa, uma biópsia positiva ou uma biópsia que o patologista não define. Né? Existe uma porcentagem de células que podem ser um carcinoma e outras não. Nesses casos duvidosos, em geral, os médicos partem para a cirurgia. Né? Porque você não pode ficar na dúvida. Muitas vezes você só tem a certeza quando você retira a tireoide e leva a peça toda para o anatomopatológico. Em geral, quando a tireoide vem no ultrassom hipoecoide, quer dizer, gera pouco eco, pode ser um câncer. Então, tudo isso é importante. Calcificações. Muitas vezes os nódulos benignos podem envelhecer e calcificar, mas nódulos que calcificam rapidamente, em questão de meses, menos de 1 ano, podem ser câncer.
Fluxo central, eu já falei, né? Toda vez que você tiver nódulos com fluxo central no Doppler predominante, tem que biopsiar. Então, repetindo, você tem feito exames da tireoide, você detecta que você tem nódulos. A partir do primeiro exame para o segundo exame, já tem que ser com Doppler. Por quê? O Doppler vai avaliar a vascularização. E o ultrassom é importante para ver o tamanho, o crescimento desses nódulos que você vem acompanhando. Existem também as tomografias da tireoide, a cintilografia da tireoide, que estuda o consumo de iodo nessa tireoide, e até o PET scan nos casos extremos de câncer da tireoide, para nós termos a noção de se tem uma disseminação de metástases ou não. Complementar ao exame do ultrassom, nós dosamos o TSH, que é o hormônio da hipófise, que estimula a tireoide, e também o T4 livre, o T3. O TSH baixo indica que esse nódulo é produtor de hormônio, geralmente é benigno. Então, eu já falei que todos os nódulos que produzem hormônio, em geral, são benignos. Na medida que esse nódulo está produzindo muito hormônio, muito T3, T4, o que ele faz? Inibe a hipófise. Diz assim para a hipófise: olha, hipófise, não precisa estimular aqui embaixo a tireoide, porque já tem bastante hormônio aqui embaixo. Então, toda vez que você vai fazer exame de sangue, tem um TSH baixo, você pode perceber que você está tendo produção de hormônio na tireoide. O oposto, um TSH alto, você leva a uma hipótese de hipotiroidismo. Quer dizer, não tem hormônio aqui embaixo, então existe um feedback positivo. Olha, a hipófise estimula, começa a produzir bastante TSH aí para estimular a tireoide aqui embaixo a produzir T3, T4. Entenderam? Então, a dosagem do TSH é muito importante. Quando o TSH é muito, muito alto, existe um hipotiroidismo muito agudo, suspeita-se de tireoidite aguda, em geral de Hashimoto, que é dosar, nós temos que dosar os anticorpos antitiroidianos, o anticorpo antiperoxidase e antitireoglobulina são os mais dosados, né? E aí nós vamos ter outro tipo de tratamento para Hashimoto. O Hashimoto, muitas vezes, pode ter um anticorpo levemente aumentado por anos e a pessoa nunca ter a tiroidite aguda, aonde tem que ser feito o tratamento com os corticoides. Então, você pode levar a vida tendo anticorpo e sem sintoma nem de hipo, nem de hipertiroidismo e nem de câncer nenhum. Aliás, é muito raro ter tiroidite e câncer na mesma pessoa. Em geral, a pessoa tem tiroidite e não tem câncer e vice-versa. Biópsia. Como eu já falei, a biópsia pode ser positiva, negativa ou duvidosa. Nos casos duvidosos, em geral, parte-se para a cirurgia. Qual é o tratamento? Vamos falar um pouco do tratamento. É só observar o nódulo, observar se o nódulo é produtor. Se o nódulo é muito produtor de hormônio, muitas vezes ou tira o nódulo ou irradia o nódulo, né? Faz uma radiação ali de raio-x dentro do nódulo, ou nos casos de câncer, é a tireoidectomia total. Não tem chance nenhuma de você ter um diagnóstico de câncer e tirar só o nódulo cancerígeno, porque ele pode ter tido já uma disseminação linfática. Então, é tireoidectomia total e depois reposição para o resto da vida do hormônio da tireoide. Os nódulos e cistos da tireoide na medicina chinesa. Em geral, existe a presença de umidade no sangue, umidade no corpo, que leva a secreções e cistos. Essa umidade, quando ela sofre interferência do fígado, o fígado gerando calor em cima da umidade, essa umidade vai ressecando, deixa de ser fluida e se transforma em mucosidade. E essa mucosidade intensa vai formar os nódulos. Uma mucosidade mais ou menos
vai formar cisto. Uma mucosidade mais ressecada, com mais calor do fígado, o fogo do yang do fígado alto, vai levar a nódulos benignos ou malignos, o caso do câncer. Outra causa, além desse desequilíbrio da umidade, que é desequilíbrio do baço, aumento do fogo do fígado, nós temos a estase de sangue e estase de energia, estase de Qi na região do pescoço, formando cistos e nódulos também, até muito endurecidos quando você tem estagnação de sangue. Quando você tem estagnação de sangue por muito tempo na região do pescoço, segundo a medicina chinesa, você tem os nódulos densos, duros. E se o nódulo é mais molinho, mais maleável, você tem estagnação só da umidade, da fleuma na região do pescoço. O tratamento na alopatia, muitas vezes, é acompanhar o caso, ver se está gerando hiper ou hipotiroidismo, tratar com medicamentos, ou a cirurgia nos casos de tumores malignos ou de grandes bócios multinodulares da tireoide. A homeopatia trata muito bem nódulo da tireoide. Normalmente nós usamos um trio de medicamentos que é a tuia, cônion e silícia. Toda vez que você quer diminuir nódulo na homeopatia, você coloca tuia, cônion e silícia. Nós começamos aí com uma potência 30, uma potência 200, dependendo de cada caso. Ervas chinesas que diminuam a umidade, que diminuam a mucosidade, a fleuma, como banshee, banshia. Diminui o fogo, várias ervas que são de fígado, que diminui o calor do fígado, aí vai depender do pulso e da língua para escolher a erva certa. As dietas, a dieta do fígado, a dieta do baço, onde a gente diminui as coisas geladas. O que não pode? É leite, queijo, derivados, que vai produzir muco. E se você tem nódulos, seja na tireoide, na mama, em qualquer lugar do corpo, você tem que diminuir a mucosidade. Mucosidade vem de caseína, de leite, queijo, requeijão, iogurte. Diminuir o trigo, porque o excesso de carboidrato derivado do trigo também gera umidade. E diminuir o açúcar, o doce, que gera muita umidade. Então, açúcar, trigo, leite, queijo, derivados, carne vermelha, que também sacrifica o metabolismo do fígado. Comer mais leve possível essa proteína. Vamos falar, por último, das noções do emocional, porque que forma nódulos, né? Pela medicina germânica, os nódulos vêm de uma sensação de impotência, raiva por ter sido deixado de lado, tem que atuar, tem que fazer, mas não faz. Então, pensa de um jeito, mas não executa. Pensa de um jeito e não fala. Dá uma estagnação de energia nesse chakra laríngeo. Então, eu penso, mas não falo. Eu penso, mas não faço. Ressentimento, raiva, frustração, para a energia aqui, na região da laringe. Então, vou repetir. Impotência. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Ou então, o meio onde eu vivo não me dá a potência, a liberdade de fazer o que eu penso, o que eu falo. Pessoa que se sente desprezada, deixada de lado, dentro da família, dentro do trabalho, né? Pessoa que tem que atuar e não tem força para isso. Ou tem que falar e não fala. E isso pode gerar os nódulos chamados frios, os nódulos cancerígenos da tireoide. E nada disso acontece de uma hora para outra. Tudo isso é um processo longo, de muito tempo, e que culmina nos nódulos e até no câncer da tireoide. Então, se você tem esses nódulos na tireoide, procure fazer acupuntura, procure fazer terapias energéticas, procure fazer psicoterapia, colocar isso para fora, organizar sua mente. Já cansei de regredir nódulos de tireoide, lógico, benignos. Quando chega no maligno, é cirúrgico, não tem como a gente resolver.
tá? Eu uso também bastante os imunomoduladores homeopáticos, medicamentos que aumentam a resposta imunológica para evitar o câncer da tireoide em quem já tem nódulos benignos da tireoide. Tudo isso amanhã estará no meu canal do YouTube, né? YouTube, Facebook, doutora Ana Clélia Matos, vai estar disponível toda essa explicação.